Boa noite, nós estamos iniciando mais um encontro dos seminários do PPEA, da Universidade Federal de Ouro Preto. O convidado dessa noite é o professor Dr. Jair do Amaral Filho. O professor Jair ele é pós-doutor em Ciências Econômicas pela Universidade de Paris e pela Universidade do Sorbonne, e doutor em Ciências Econômicas pela Universidade de Paris. Atualmente, ele é professor titular em Desenvolvimento Econômico no Departamento de Teoria Econômica da Universidade Federal do ABC. Ele também é professor e pesquisador do Centro de Pós-Graduação em Economia, o CAEM, da UFC, e ex-professor visitante da Faculdade de Economia da Universidade de Montesquieu, em Bordeaux, na França, ex-pesquisador visitante no Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, e ex-professor convidado na Universidade de Sorbonne. Ele é líder do grupo de pesquisa Região, Indústria e Competitividade, que é um grupo cadastrado no CNPq, e também membro da rede de pesquisa sobre sistemas e arranjos produtivos e inovativos locais, a famosa Rede Existe, e ele tem experiência na área de economia, com ênfase em crescimento e desenvolvimento econômico, desenvolvimento local e regional, economia brasileira, federalismo econômico e sistemas produtivos locais. Então, professor Jair, mais uma vez, muitíssimo obrigado por disponibilizar seu tempo. Diana, obrigado pela parceria, pela indicação. Queria agradecer também a presença do Vitor, a presença da professora Miriam, a presença dos alunos, e o senhor fique à vontade, então, para iniciar, professor. Não sei se a Francisca e o Vitor querem falar alguma coisa antes, fiquem à vontade. Só agradecer mesmo em nome do PPEA, né? Obrigado pela aceite do professor Jair do Amaral, estamos ansiosos para ouvi-lo. Obrigado, viu, professor? Okay. Obrigado, Francisco. Obrigado, eu que agradeço o convite. Bom, eu vou colocar a apresentação aqui no ar. Um pouco de paciência para fazer isto. Já estamos vendo, professor. Apareceu? Sim. Ok, vou maximizar. A partir de agora, vocês sabem, eu estou vendo ninguém, então, se vocês quiserem interromper, podem interromper pela voz. Eu não vejo mãozinha levantada. Bom, vocês sabem disso. Eu tenho quanto tempo para falar? Olha, o tempo que o senhor achar necessário. Geralmente os pesquisadores levam de 40 minutos a 1 hora, mas fique à vontade, professor. Ok. Tá, eu vou tentar cumprir esse tempo. O ideal é que acabe restando um tempo bom para a gente conversar e discutir, né, alguns pontos que vocês queiram. Bom, falar de sistemas e arranjos produtivos locais para os mineiros é um pouco chovendo molhado, assim, utilizando aí o mote da chuva, porque há muitos colegas meus de Minas que trabalharam e ainda trabalham com essa temática. No CDPLA mesmo tem vários colegas que deram contribuições com pesquisas nesse sentido. E também é importante lembrar que o governo de Minas foi um dos pioneiros no lançamento de políticas de apoio aos arranjos produtivos locais, né? Ao lado do Rio Grande do Sul e também do Ceará. Então, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Ceará foram os três estados, digamos, que a gente pode chamar de pioneiros no sentido de apoiar com políticas os arranjos produtivos locais. Aí depois,
outros estados acabaram também acompanhando, mas assim já muito estimulado por incentivos e programas federais, tanto do Ministério da Indústria e do Comércio, como também do BNDES. Então, quando esses grandes incentivos apareceram, esses impulsos, não é? Então, praticamente todos os estados do Brasil aderiram. Isso foi já em meados dos anos 2000, 2006, 2007, até 2010, mais ou menos, né? Então, nesse período, a política de apoio aos APLs, ela ficou muito comum no Brasil. Eu diria até virou moda, né? E hoje o que a gente vê já desde uns 5 anos para cá, houve um grande refluxo dessas políticas. E no momento, o que se percebe é que há de novo um refluxo, um refluxo positivo, né? A volta dessa política em alguns estados, inclusive aqui no Ceará, o que é bem-vindo, né? Bom, eu mandei para vocês um paper que eu escrevi, saiu na revista do IPEA, e para, digamos assim, uma exploração mais conceitual, mais acadêmica, então, mais teórica, conceitual, teórica, mas, assim, tem uma abordagem mais acadêmica. Eu não vou me aprofundar nessa abordagem, eu vou apenas chamar atenção para alguns aspectos, algumas características relacionadas a esse fenômeno, ao fenômeno sistemas e arranjos produtivos locais, e em seguida eu vou abordar um pouco a experiência do Ceará em relação às políticas de apoio aos APLs, e dentro dessa experiência, a minha própria experiência, porque eu participei dessa experiência como policymaker. Então, acompanhei desde o início, desde o desenho da política, e acompanhei também a implementação da política e avaliação de alguns resultados, etc., até me retirar em 2006, que eu me retirei desse trabalho. E vou falar também, é difícil falar das experiências de outros estados do Nordeste, porque é um quadro muito amplo, e eu vou apenas pincelar as experiências de outros estados. Depois eu posso fornecer para vocês uma fonte bem interessante, é um livro que foi publicado em conjunto, né, BNDES e RedSist, um livro trazendo relatos bem organizados, estruturados, sobre as experiências das políticas estaduais de apoio aos APLs, né, dos estados do Nordeste. Tem também do Norte, do Centro-Oeste, mas eu estou chamando a atenção principalmente para os estados do Nordeste. Eu passo essa referência para vocês, que é um livro que foi publicado, né, com todas essas experiências. Então, passando rapidamente sobre aspectos conceituais, principalmente para aqueles estudantes que não tiveram assim ainda contato mais sistemático com esse fenômeno. Então, eu gosto de separar sistema produtivo de arranjo produtivo. As duas coisas fazem parte do mesmo fenômeno, mas eu gosto de separar porque às vezes causa confusão, né? Então virou muito comum assim chamar de arranjo produtivo local, e as pessoas têm certa dificuldade de entender o que é arranjo produtivo local. Então, quando, por exemplo, pesquisadores vão a campo, né, aplicar questionários, abordando, por exemplo, agentes produtivos e também técnicos das prefeituras,
no interior do estado ou no interior do Nordeste, interior do Brasil. E quando pergunta a eles sobre o arranjo produtivo que eles fazem parte, eles acham estranho, porque eles não chegam a compreender, não é, direito o que seja arranjo produtivo, não é? Então, eu gosto de separar sistema de arranjo, embora façam parte do mesmo fenômeno, mas é interessante separar. E nesse artigo que eu passei para vocês, minha grande preocupação foi uma preocupação de trazer uma contribuição para o debate dentro da Rede Siste, de ajustar e precisar o conceito, não é? E a gente sabe que tem uma família grande de conceitos parecidos, convergentes, que são os conceitos de cluster, que é um conceito bem definido. O conceito de distrito industrial já foi abordado por Alfred Marshall no século XIX, mas foi retomado na Itália pelos acadêmicos, pesquisadores italianos, policymakers na Itália, no Nordeste da Itália. Embora seja um conceito um pouco difuso, ele tem uma certa precisão. Na França, por exemplo, tem um conceito eles vão direto, não é? Definindo como sistema produtivo local, e tem outros conceitos correlatos, como, por exemplo, milieu inovateur, né? Que é ambiente inovador, mas aí englobando não só sistema produtivo, mas também as instituições, não é? O ambiente de negócio, enfim. E tem um outro conceito ainda, que é o sistema local de inovação, mas aí é mais específico para caracterizar a capacidade de um certo território em produzir inovações, né? No Brasil, a discussão evoluiu, ganhando uma certa brasilidade, chamando de arranjos produtivos locais. Mas a contribuição que eu ofereci para a Rede Sister não é separar, mas uma coisa é sistema produtivo, outra coisa é arranjo produtivo, né? Então, eu explico nesse texto, não é, essa distinção, mas que acaba ligando, dando ligação para esses dois aspectos, né? Então, o sistema produtivo é uma coisa mais fenomenal, né? Então, o que é? São conjuntos de agentes localizados em um certo território. O território, no Brasil, normalmente, não é o município, que é a unidade federativa. Normalmente, os agentes são heterogêneos e variados, principalmente quando há um sistema produtivo bastante denso, evoluído, mas principalmente denso, né? Porque no Nordeste nós temos aglomerações produtivas que são, na sua maioria, as aglomerações produtivas, né? Elas são pequenas em número de estabelecimento, em número de vínculos empregatícios, né? Observando, por exemplo, pela RAIS, sobretudo vínculos empregatícios formais, com carteira assinada. Então, no Nordeste, a maioria das aglomerações produtivas, olhando assim de longe, então são aglomerações pequenas, né? Com essa nova nomenclatura, eu posso até confundir vocês, aglomerações produtivas, sistema produtivo e arranjo produtivo, né? Aglomeração produtiva, normalmente a gente trata desse jeito para caracterizar uma aglomeração de estabelecimentos num território. Isso dá para perceber com a visualização da RAIS, né? Então, olhando para a RAIS, né, a gente percebe num território, ou seja, num município, a quantidade de estabelecimentos que tem produzindo calçados, né? E quantos empregados, quantos empregos são gerados naquela localidade por esses estabelecimentos. Então, é a primeira
é o primeiro contato que a gente normalmente tem com os sistemas produtivos locais, identificando a aglomeração produtiva local, né? Vamos dizer, é uma visão de longe do fenômeno. Para a gente, né, chegar a caracterizar como um sistema tendo um arranjo produtivo, é preciso uma visita de campo, né, e observando os aspectos que a gente considera, digamos, né, reveladores de arranjo produtivo. Então, agentes localizados em certo território. Os agentes são heterogêneos ou variados, dependendo do tamanho da aglomeração. Os agentes apresentam especialização na produção, ou seja, o que interessa não é a aglomeração de produtores, o que interessa é a aglomeração de produtores especializados na produção de manufaturas ou serviço, né? Turismo, por exemplo, é um serviço. Então, por exemplo, aqui tem Jericoacoara, em Pernambuco tem Porto de Galinha, em Bahia tem outros locais, enfim, com aglomerações, né, uma aglomeração ou aglomerações especializadas na oferta de serviço para atender turismo. Tem interessante aqui no Ceará o turismo religioso, né? Turismo religioso no Juazeiro do Norte, quer dizer, é um ponto, né, e o foco é, digamos, a visita né, a celebração, enfim, os romeiros, né, levam a sua fé para serem abençoados pelo Padre Cícero. Então, em momentos de grandes romarias, há uma concentração muito grande e grande oferta de serviço. Então, nessas aglomerações formam cadeias produtivas, né? Bom, então, isso é que importa, especialização na produção ou na oferta de serviço. Apresentam vínculos e interações dentro de certa divisão de trabalho, ou seja, no local, e são organizados em cadeia produtiva ou em rede, né? Então, esse é um aspecto, digamos, fenomenal, que a gente olha para aquilo e vê elementos físicos, né, ali estabelecidos. O arranjo produtivo, isso não é nada estranho para estudantes, professores, pesquisadores de economia, principalmente quando lida com organização industrial, quando lida com organização industrial articulado com aspectos institucionais, enfim, não é? Isso não é estranho. Então, os arranjos produtivos locais são resultados das interações. E essas interações, normalmente, elas não são aleatórias. As interações dos agentes, elas não são aleatórias. Normalmente, as interações, elas são orientadas por estratégias de negócios, de preferências, enfim. Então, são preferências reveladas dos agentes, não é? Então, digamos que essas relações, elas não são reveladas fisicamente. Então, há que se ter um contato mais direto, um pouco mais demorado com a aglomeração produtiva, né, para a gente perceber essas relações. E essas relações, elas dão formatos de desenhos estruturais do sistema produtivo, não é? Informam as regularidades das interações por meio dos padrões comportamentais. Normalmente há uma certa estabilidade nas relações, a menos quando há algum tipo de problema, conflito dentro do capital social estabelecido no território, ou algum tipo de problema no mercado, não é? Daquele produto, daquele serviço, enfim, não é? Então, aí, essas regularidades, elas são rompidas. E também definem as organizações internas do sistema. Eu falo organizações porque a organização de um sistema produtivo tem uma certa plasticidade, né? Interessante que
recentemente com o governo do Estado aqui retomando a política de apoio aos APLs, e me chamaram para ser consultor, e os pesquisadores estão indo em campo, já foram em dois arranjos produtivos, 2 sistemas produtivos de calçados, de móveis e de confecções. E é muito interessante porque eu não fui pessoalmente, mas os relatos dos pesquisadores revelam a mim novas configurações de relações, né? Então, essas configurações, elas podem ser, em determinado momento, bem horizontais, outras vezes verticais. Então, eu estou surpreso, mas, ao mesmo tempo, assim, satisfeito por conta dessa hipótese de que a gente defende, de que não é, há uma plasticidade nessa configuração, e essa plasticidade ela permite que as configurações, ou seja, os arranjos produtivos, não é, eles se modifiquem, não é? Então, por exemplo, nos distritos industriais na Itália, aconteceu um fenômeno interessante que, por exemplo, bem no início das aglomerações identificadas na Itália, por exemplo, confecções, um certo local, o território era marcado por um povoamento de micro e pequenas empresas de confecções. E as empresas mais eficazes, mais competitivas, acabaram obtendo uma participação no mercado, um market share elevado, e acabou que essas empresas, né, muito competitivas, com modelos de negócios bastante arrojados, etc., acabaram engolindo as pequenas. O caso da Benetton é um exemplo clássico, né? E depois as novas relações estabelecidas, eu me refiro ainda aos distritos industriais italianos, as relações estabelecidas com os chineses, né? Então, isso causou modificações e rupturas radicais nas configurações, ou seja, nos arranjos produtivos que caracterizavam os distritos industriais inicialmente, né? Muito bem. Os elementos chaves de uma aglomeração ou de um sistema produtivo, né, contendo um arranjo produtivo, né, eu procuro sempre enfatizar 4 elementos chave. O primeiro é a autonomia, ou seja, às vezes se tem uma visão muito romântica do arranjo produtivo, do sistema produtivo, a visão de que um aglomerado de empresas é como se fosse uma colmeia de abelha, né? Ali tem uma rainha, tem os soldados, aqueles soldados que protegem a rainha, e o restante trabalha, né? E todos estão prontos para, digamos, intuitivamente ou instintamente, todos estão prontos para dar vida por aquilo e morrer pelo coletivo. Então, às vezes, essa visão romântica, biológica, acaba sendo transferida para observações de sistemas de arranjos produtivos locais. Existem arranjos produtivos locais, sistemas e arranjos produtivos locais, que os produtores, eles, em certos momentos, declaram guerra entre eles por conta da competitividade por mercado. Então, não há lugar para romantismo, né? Então, assim, não se trata de cooperativa, né? Um sistema produtivo com arranjo produtivo não é uma cooperativa, porque cooperativa é uma coisa hierarquizada, é uma coisa muito bem coordenada, uma coordenação central, tem uma diretoria, tem um conselho, enfim, não é? Então, as grandes cooperativas funcionam muito bem, não é? Mas
com um arranjo produtivo bem definido e, digamos, com uma rigidez muito forte, não é? Com regras de entrada, regras de saída, então não tem muita flexibilidade. Então, é um arranjo produtivo muito rígido, muito, não é? Não há lugar para autonomia. E a autonomia é do coletivo, é cooperativa, né? Então, um sistema de arranjo produtivo, normalmente é um sistema descentralizado, né? É por isso que é importante a gente sempre procurar, quando pesquisa um sistema produtivo, identificando o seu arranjo produtivo, identificar os mecanismos de coordenação, né? Então, eu gosto muito de privilegiar esses 4 elementos, assim, que estruturam qualquer, digamos, qualquer coletividade, não só sistema e arranjo produtivo, mas pode ser um time de futebol, pode ser uma igreja, pode ser uma família, pode ser onde tem um grupo de pessoas, de indivíduos, né, que caracterizando um sistema social. Eu acho que esses 4 elementos são fundamentais. Autonomia para cada indivíduo, ou seja, o empresário ele tem autonomia para conduzir o seu negócio, né? Mas ele tem, ou seja, isso significa concorrência, né? Então, autonomia aliada à concorrência, isso faz parte de qualquer sistema produtivo, tem que aceitar isso, é uma coisa natural, uma coisa normal. Agora, um sistema produtivo, com arranjo produtivo, né, ele tem que ser acompanhado de cooperação, uma certa cooperação entre os produtores. Agora, essa cooperação vai depender muito, não é, do que a gente chama de jogos repetitivos, ou seja, da quantidade, da frequência de encontros que os produtores têm, não é? E também das oportunidades de troca de ideias, etc., entre eles, para que surja confiança, e essa confiança possibilite a abertura, possibilite a germinação de mecanismos de cooperação. Cooperação para adquirir insumos, cooperação para colocar produtos no mercado, para participar de feiras, etc. A coordenação é outro elemento importante, não é? Então, essa coordenação, que não significa centralização, como se passa nas cooperativas, por exemplo, né? Então, a coordenação ela é importante. Essa coordenação ela pode vir na forma de uma liderança genuína, né? Desde que seja genuína, ou de uma associação de produtores, ou de um sindicato, enfim. Às vezes tem um sistema produtivo, mesmo com uma certa densidade, né, onde o mecanismo de coordenação é a liderança de um produtor antigo, né, conhecedor do território, conhecedor do mercado, enfim. Então, é uma referência importante dentro do território, dentro do sistema produtivo. Um quarto elemento importante é a equidade, né? A equidade é a forma, digamos, de distribuição do produto, vamos dizer, total, vamos dizer, o PIB do sistema produtivo local. Se há uma distorção muito gritante, não é? Alguns produtores, algumas empresas se destacando pela renda, pelas receitas, etc., mais que as outras, então isso causa conflitos. Mas, em se tratando de mercado, essas consequências são difíceis de serem evitadas, né? Então, é importante que haja um transbordamento, digamos, por meio de externalidades, das inovações, do conhecimento, para que as outras empresas também possam compartilhar das mesmas oportunidades, né? Bom, na prática, quais são os aspectos a serem observados no sistema produtivo local? Na prática que eu estou me referindo,
decidiu-se apoiar arranjos produtivos locais, ok, ou grupos de produtores, que seja, mas nós temos que identificar onde eles estão, né? Então tem que sair caçando arranjos produtivos locais, como já foi feito aqui no Ceará no início dos anos 2000. Então, os aspectos são a localização, a referência territorial, um pouco repetindo o que já falei antes, a especialização produtiva, a estrutura, ou seja, a quantidade de agentes, a estratificação, os tamanhos dos agentes, a organização do sistema, e aí é que está o ponto, não é, o ponto revelador do tipo de arranjo que tem, o desenho do arranjo, se é horizontal, se é hierarquizado, e revela também a divisão de trabalho, né? Mecanismos de coordenação e de governança internos ou internas do sistema. Eu já me referi às lideranças, às associações, sindicatos, perceber também os mecanismos regulatórios externos ao sistema produtivo que impactam, não é, no desempenho do sistema produtivo para o bem e para o mal, não é? São os marcos regulatórios, são as políticas setoriais e também políticas macroeconômicas. E uma coisa importante, perceber a trajetória e a evolução do sistema produtivo local. Eu tô me referindo à história, a história conta. Importante sempre orientar os pesquisadores, não é, de campo, a perguntar sempre no início como é que aquele sistema produtivo teve origem, não é? Então, assim, isso aqui foi... Temos aqui dois núcleos produtivos, eu diria núcleos produtivos, a gente pode chamar de, vamos dizer, embriões de sistemas produtivos, de ferreiros de implementos agrícolas rudimentares, como enxada, enfim, mas tem uma lista grande de implementos. Então, tem aqui no município do Cedro, por exemplo, a origem foi no século XIX, um ferreiro chegou não sei de onde, e com essa arte de dobrar o ferro, como eles falam, né? De dobrar o ferro. E ele chegou no município totalmente agrícola, as pessoas vivendo da agricultura, ou seja, quase nada monetizado. E então, ele passou a fazer os implementos agrícolas, aquilo era uma coisa mágica, né? Ele botava o ferro da sucata no fogo e amolecia o ferro e dobrava o ferro e formatava o ferro, em enxada, em foice, enfim. Então, outros viram e viram que tinha uma receita monetizada, né? Então, outros passaram a fazer a mesma coisa, de maneira que, ao longo da história, formou-se ali um núcleo produtivo de 30 oficinas, com mais de 100 empregados, aprendizes, enfim, uma coisa interessante, tem uma história, né? E o mais interessante é que o conhecimento tácito que aquele ferreiro que veio de fora se instalou ali, esse conhecimento tácito ele foi socializado e foi enraizado no território. Então, quando se fala em Cedro, ou quando se fala em Potangi, que é um outro município aqui do Ceará, na região do Cariri, que também tem um núcleo produtivo, né, um arranjo produtivo de ferreiros, quando fala em Potangi, é a terra dos ferreiros, e também o Cedro, né, tem uma tradição. Então, a história conta, né? A história conta. E se vocês forem atrás, por exemplo, de alguns sistemas de arranjos produtivos aí mesmo em Minas Gerais, vocês procurando saber a origem, não é? Tem aspectos assim bem interessantes, né? Bom, depois a gente pode conversar e alguns exemplos podem vir na minha cabeça. Bom, esses aspectos, eles podem ser capturados pela aplicação de questionário, todos esses aspectos tanto quantitativos como aspectos qualitativos, eles podem ser capturados por um questionário já bastante testado pela rede CIST, testado no Brasil todo, em estudos de caso, em estudos mais assim dirigidos para políticas mesmo, né? E também estudos acadêmicos.
esse questionário ele foi bastante super usado, não é? E bastante testado, de maneira que é um questionário infalível para se fazer um diagnóstico, não é? Revelador da estrutura do sistema produtivo e da sua organização, ou seja, do seu arranjo produtivo, né? Bom, sempre uma pergunta: por que apoiar sistemas e arranjos produtivos locais? Né? Bom, há dilemas clássicos, tem dois, pelo menos. Um é a abordagem setorial e outra a abordagem do desenvolvimento local e regional. Quer dizer, uns pesquisadores ou policymakers escolhem a abordagem setorial para apoiar sistemas e arranjos produtivos locais, com a finalidade de fortalecer um determinado setor, pode ser de calçados, pode ser confecções, enfim, não é? Bebida ou alimentos, enfim. Bom, normalmente, a abordagem que sempre vence, que sempre é mais preferida, é a abordagem do desenvolvimento local e regional. Essa foi, por exemplo, a abordagem privilegiada aqui no Ceará e também em outros estados. No Ceará, por conta da forte concentração das atividades econômicas na região metropolitana de Fortaleza. Então, sempre existiu, sempre há assim, a ideia, vamos dizer, o sonho de descentralizar as atividades sem enfraquecer, evidentemente, sem enfraquecer a economia metropolitana, pelo menos criar condições para, digamos, descentralizar as atividades econômicas. Então, a forma encontrada para descentralizar a importância das atividades econômicas no sentido interior e preservando a força da economia metropolitana, então, a saída melhor encontrada foi fortalecer estruturas produtivas já existentes no interior do Estado, não é? Estruturas que foram montadas por pequenos empreendedores que conseguiram resistir durante todo esse tempo, não é, da história, não é, e estão lá resistindo. Então, a ideia é alimentar, digamos, com o apoio esses microempreendedores para que eles possam encontrar, não é, um caminho para a evolução. Muito bem, então, é interessante olhar, então, para essa abordagem. É a abordagem que predominou aqui no Ceará e em outros estados também. O sistema de arranjo produtivo local e o desenvolvimento local e regional. Bom, impactos no desenvolvimento local, a partir daí, depende da densidade do sistema e arranjo produtivo local. Densidade significa o número de estabelecimentos e também o número de trabalhadores envolvidos nessa atividade especializada, né? Depende também do mercado explorado pelos produtores desse sistema. E depende também da reciprocidade na relação existente entre o sistema produtivo local e o território. Mas esta depende do volume de conhecimento tácito dos agentes e como esse conhecimento tácito consegue ser enraizado no território. O enraizamento do conhecimento tácito, que alimenta um determinado arranjo produtivo local, ele não é que garante, mas ele, pelo menos, dá mais segurança para que aquela atividade permaneça ali naquele território, né? Recentemente, nós tivemos uma experiência muito negativa aqui no Ceará, porque há um tempo atrás, isso já é uma história, nasceu aqui no Ceará um jipe chamado Troller, não é? Esse jipe saiu da cabeça de um engenheiro cearense. Então, por várias tentativas, acertos e erros, etc., ele foi montando esse Jeep e acabou chegando no modelo exitoso. Então, esse Jeep estava dando certo, tinha mercado, etc., até o dia que a empresa Ford
fez uma oferta e comprou a empresa Troller, genuinamente cearense, mas eu digo que a tecnologia do automóvel, do Jeep, enfim, do automotivo, não é uma tecnologia em segredo, é uma tecnologia mais ou menos aberta, não é? Tudo depende da escala, enfim. Agora, o Jeep que ele construiu tinha um arranjo mecânico que ele desenvolveu pela capacidade técnica, tecnológica dele. A Ford comprou, e a tecnologia para a Ford não há muita dificuldade de você transferir tecnologia para a Ford. O que a Ford queria, na verdade, eram os incentivos fiscais, não só do Estado, mas também do governo federal. Bom, a Ford ficou brincando com o brinquedo, né, Jeep Trolley durante um tempo e absorvendo os incentivos, até que um dia, este ano, resolveu fechar a Troller. E fechou totalmente. O último Jeep que nasceu, o último Jeep a ser produzido para o mercado saiu no mês de setembro, o último, não vai sair mais. Então, acabou a empresa Ford. O governo do estado foi atrás para ver a possibilidade da Ford vender a marca Troller para uma outra empresa. Havia uma série de pretendentes, mas a Ford simplesmente se negou a vender a marca Troller. Bem, então, essa é uma experiência negativa porque um conhecimento que não era mais tácito, evidentemente, é um engenheiro formado no ITA, com uma capacidade técnica, tecnológica, desenvolveu um produto adaptado para a geografia do estado e da região, não é um produto, vamos dizer, organicamente adaptado, e no final, essa tecnologia, esse conhecimento, esse produto desapareceram, né, por uma atitude predatória de uma empresa grande. Né? Então, assim, quer dizer, quando há um conhecimento tácito, né, enraizado no território, isso cria mais dificuldade da atividade migrar para outros territórios. Né? Então, eu estou aqui, entre linhas, falando das possibilidades e limites da política de incentivo fiscal, que acaba distribuindo empresas incentivadas, né, no interior do estado do Nordeste todo, do Ceará, né, principalmente empresas intensivas em trabalho, né, o que é muito bom, porque gera emprego e renda no interior, isso é muito bom. Mas são empresas footloose que, né, têm as perninhas soltas para ir embora a qualquer momento. Então, quando eu falo em conhecimento tácito, enraizado no território, então isso é muito importante. Né? Normalmente, esses sistemas de arranjos produtivos locais, muitos deles têm essa capacidade, né? Tem esse ativo. Né? Bom, eu chamo sempre atenção para dois riscos que devem ser evitados, tanto por pesquisadores como por policymakers. Né? Quais são eles? O primeiro é o risco da ortodoxia, porque, às vezes, quando uma pessoa, um pesquisador, começa a abordar a questão de sistema produtivo, arranjo produtivo, enfim, acaba adquirindo uma certa paixão pelo fenômeno, né? E desenvolve uma ortodoxia no sentido de associar qualquer desenvolvimento local à existência de um sistema produtivo local, de um APL. De repente, o APL vira uma solução para tudo. Né? Então, é importante chamar atenção para o fato de que há outras fontes de desenvolvimento local, né, que não propriamente um APL. Os pequenos no interior, Minas Gerais, Ceará, no interior todo, né, municípios pequenos não têm produção. Então, municípios onde as pessoas vivem de renda transferida. Mas, no final da história, e a gente tem uma coleção enorme de cases, as soluções para o desenvolvimento local estão no homem.
na criatividade, né? A essência está no homem e na criatividade, né? Então, eu assisti um filme que há algum tempo eu estava querendo assistir, um filme chamado, em português, o Menino que Descobriu o Vento, né? O Menino que Descobriu o Vento. A história se passa verdadeiramente numa localidade agrícola de produção familiar, num local seco da África, e o menino vendo a comunidade com muita dificuldade para plantar, enfim, ele acabou desenvolvendo, mesmo tendo dificuldade de frequentar a escola, enfim, ele, através de livros da biblioteca que tinha na localidade, ele acabou desenvolvendo uma hélice adequada, uma hélice apropriada, né, para capturar vento e gerar energia para bombar água. E a água bombada irrigou a plantação que nasceu. Então, parecia um oásis, né? Isso aconteceu verdadeiramente. Então, a essência do desenvolvimento local está na criatividade do homem, né? Então, é difícil prever de onde pode surgir essas soluções, né? Evitar também, e aí está muito ligado o primeiro risco, evitar o risco do romantismo, né? Nem sempre o sistema de valores, isso é um aspecto importante. Às vezes, acaba se valorizando muito, aí, de fato, quando existe um sistema de arranjo produtivo num local, e principalmente quando o local depende muito daquele sistema de arranjo produtivo, em forma de emprego e renda, mesmo que dependa muito, o sistema produtivo ele não consegue abastecer toda a comunidade, toda a população do município, do território, com emprego e renda. Sempre há pessoas fora do sistema produtivo, né? E sempre tendo pessoas fora do sistema produtivo, sempre haverá massa crítica para digamos, para tratar o sistema produtivo no controle ou sob crítica. Agora, o que é importante chamar atenção é que nem sempre, eu diria sempre, nem sempre os sistemas de valores dos agentes que estão dentro do sistema produtivo convergem com o sistema de valores da coletividade local, né? Às vezes tem um sistema produtivo local, eu não estou falando de uma empresa, por exemplo, Minas Gerais tem essa experiência dramática, trágica, né, de empresas de mineração que valorizam, digamos que colocam em alta seguridade os seus valores, né, materiais, os seus valores de negócios, e não ligam muito para os valores éticos, morais, não ligam muito para os valores da coletividade local, né? Então, isso acaba em tragédia, né? Então, nem sempre os sistemas de valores dos agentes, sobretudo das lideranças de um sistema produtivo local, convergem com os valores do sistema, com o sistema de valores da coletividade local, né? Então, eu estou chamando a atenção para, digamos, se vacinar contra o romantismo nesses casos, né? Bom, passando da ideia para a prática, né? Como eu disse, aqui a política de apoio às APLs no Ceará começou em 2000 e nessa época eu fui convidado para participar da estruturação de um órgão chamado Centro de Estratégia de Desenvolvimento do Ceará. Então, o Centro de Estratégia, ele teria um papel de pensar novas alternativas de desenvolvimento para o Ceará. Por quê? Porque o Ceará era marcadamente conhecido como, assim, muito agressivo na política de incentivo fiscal, né? Então, havia atraído muitas empresas incentivadas para o Estado, etc.,
mas as micro e pequenas empresas estavam, digamos, fora, não é, da oferta de políticas do governo do Estado, pelo menos não entravam no orçamento do Estado, pelos cálculos que fizemos na época, não é? As micro e pequenas empresas, elas não participavam das rubricas de despesas do Estado. Então, esse foi um dos motivos, uma das razões para a gente trazer para dentro do Estado, porque na época eu já vinha trabalhando, trabalhei no meu pós-doutorado, né, continuei trabalhando aqui no Ceará, na universidade, ainda não estava na Rede Siste, né, entrei na Rede Siste no início dos anos 2000, então a estruturação desse órgão foi de 99 para 2000. Então, eu procurei com colegas, 2 colegas, a gente levar para dentro do Estado essa ideia, né, de desenvolvimento produtivo a partir dos sistemas de arranjos produtivos locais. Significa uma ideia que não estava nem no campo das empresas incentivadas e nem no campo das micro e pequenas empresas apoiadas pelo SEBRAE, porque era um atendimento individualizado, né? Então, nossa ideia era montar uma política, desenhar uma política que pudesse levar uma política mais barata, atingindo coletividades de produtores, né? Produtores coletivos, coletividades de produtores no interior do Estado. Então, aí, quando fizemos essa proposta, eu me lembro que o governador perguntou, sim, mas onde é que estão os núcleos produtivos, os arranjos produtivos? Eu achei ótima a ideia, mas eles estão onde? Aí a gente disse, não, a gente não sabe, temos que ir atrás, e fomos atrás. Então, viramos, na época, caçadores de arranjos produtivos locais no Estado, né? Mas isso foi importante, que deixou um legado muito positivo, que foi a visibilidade da distribuição dessa estrutura produtiva, né, no território do Ceará. Então, em 2001, iniciaram-se os levantamentos e mapeamento. Os órgãos responsáveis na época, como eu disse, era o SED, Centro de Estratégia de Desenvolvimento. Depois passou para um outro que eu continuei também como diretor, o IPES, que ainda existe e é muito ativo, né, junto à CEPLAG. E depois essa tarefa foi transferida para a Secretaria do Desenvolvimento Local e Regional, que eu fui para lá também, né, como policy maker dessa política. Mas aí o interessante é que, nesse momento, não se tratava mais apenas de mapear, de identificar e mapear onde estavam os arranjos produtivos locais. Nessa altura, a gente já sabia onde é que eles estavam, o que é que eles produziam, né? Então, mas aí a ideia já passou para a prática, né? Quando chegou na Secretaria do Desenvolvimento Local e Regional. Agora, para quem tem experiência em governo do Estado, entre vocês, sabe o quanto é difícil, dentro do governo, a gente fazer passar, a gente transformar uma ideia numa política. É uma coisa assim, eu não imaginava que fosse tão trabalhoso, né? E essa foi minha grande experiência dentro do governo, porque eu vi que a gente precisava andar muito entre as secretarias, conversar muito e ter uma boa narrativa e trabalhar sempre no sentido de criar um consenso, né? Então, isso foi feito. E quando o consenso estava pronto, então, foi criada a Secretaria de Desenvolvimento Local e Regional, para onde foi essa política, né? Então, resumindo as motivações, a ideia era, primeiramente, gerar contrapesos à política de incentivos fiscais, a fim de beneficiar micro e pequenas empresas, mas de forma aglomeradas, né? Micro e pequenas empresas aglomeradas. E depois, posteriormente, a ideia ela se deslocou para o desenvolvimento local e regional. Ou seja, então, mais ou menos a ideia,
consensual, era de que, uma vez a política apoiando uma aglomeração de micro, pequenos produtores, empreendedores, enfim, isso criaria no município, ou pelo menos abriria uma possibilidade para criar uma centralidade econômica no município, gerar mais emprego, mais renda, enfim, né? É uma ideia clássica, né? Bom, dos mapeamentos às políticas de apoio. Então, não há mais, digamos, aquele trabalho de mapeamento. Só para, assim, dar uma ideia a vocês, né, para os estudantes, principalmente, o mapeamento nós fizemos da seguinte maneira. Primeiramente, trabalhamos com dados do IBGE, né, e também da RAIS, seguindo os códigos, os quinais, enfim, então, para a gente descobrir que a RAIS ela é muito, muito interessante para dar essa visibilidade. Então, a gente pode ter uma ideia territorializada das atividades econômicas, não é? E a distribuição das atividades econômicas. Dá para ver perfeitamente, olhando para um certo KNAI, não é? Onde as atividades estão concentradas no território do Estado. Não é? Os estabelecimentos, os vínculos empregatícios, etc. Então, esse trabalho foi feito, documentos foram publicados, enfim, livros publicados com esse mapeamento. Então, tanto que esse mapeamento a gente não chama de mapeamento de arranjo produtivo, a gente chama de mapeamento de aglomerações produtivas, ocorrências, não é? De aglomerações, concentrações de atividades, né? A gente não chama de mapeamento de APL. Tanto que a gente chamava, e chama ainda, de subsídio para mapear APLs. Digamos que com esse mapa das ocorrências, né, de estabelecimentos e empregos, então as equipes foram e vão aos locais para fazer outro tipo de trabalho, aplicar um questionário, esse questionário modelo da Rede Siste. E aí, então, esse questionário ele pode nos revelar, não é, digamos, a alma do sistema produtivo, né, a forma de organização, enfim, dar um diagnóstico bem assim, detalhado sobre até da dinâmica do arranjo produtivo, porque em alguns itens, algumas perguntas, né, envolvem tempo, né? 10 anos ou 5 anos, enfim, sobre inovação, sobre evolução do mercado, né? É possível, né, a gente ter uma ideia. Então, bom, dos mapeamentos às políticas, consenso feito, enfim, início das ações de apoio às APLs foi em 2003, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Local e Regional. Vejam bem, o trabalho de mapeamento começou em 2000, né? Então, 2000, 2001, 2002, só em 2003 é que a ideia virou política pública. Então, ela foi para a política estadual de desenvolvimento local e regional, como sendo um dos itens de uma política que foi implementada no Ceará, uma política estadual de desenvolvimento local e regional. Os instrumentos mobilizados, bom, uma das questões assim bastante difíceis, né? Os instrumentos que devem ser mobilizados para apoiar arranjos produtivos locais, que na verdade são os produtores. Agora, a política não tem sentido chegar e beneficiar 1, 2 produtores e deixarem 10 produtores, 15, 20 produtores sem a capacitação, ou sem o financiamento, ou sem a infraestrutura. Normalmente tem que ser uma política voltada para o coletivo. Pode ser uma infraestrutura que transborde para todos os produtores, uma capacitação que atinja todos os produtores, ou, né, os funcionários, empregados, enfim. Então, tem que ser uma política que tenha um objetivo público, mas com um impacto público muito, muito amplo, né? A gente queria diferenciar do SEBRAE, que o SEBRAE, e não é um serviço gratuito, o SEBRAE oferece serviço customizado para cada empresa, né? Então, interessante aqui, e aí tem que ter um diagnóstico
das necessidades dos produtores. Então, a consultoria empresarial, as micro e pequenas empresas, feita aí com o apoio do SEBRAE, os escritórios de desenvolvimento regional, que duraram mais de 4 anos, né? Isso foi muito, muito interessante para capturar as necessidades dos produtores lá na fonte e os agentes de inovação, que eu achei esse instrumento. Cada região tinha um agente de inovação, uma pessoa bem preparada, bem formada, né, com um veículo, e ele visitando, né, os arranjos produtivos da região e escutando os produtores para saber as necessidades, né, pontos de estrangulamento, e esse agente levava os problemas para centros de pesquisa, universidades de Fortaleza ou regionais, enfim. Para mim, foi um instrumento assim privilegiado. Entre 2003 e 2006, as ações de apoio foram coordenadas pela rede institucional de apoio, porque sentimos necessidade que deveria haver uma estrutura institucional ou organizacional, né, juntando, fazendo aí o arranjo produtivo dos ofertantes de soluções. Então, nós tivemos que montar esse arranjo produtivo do lado da oferta das soluções. Montamos uma rede institucional de apoio, uma matriz de demanda e oferta, né, de soluções. Então, isso funcionou relativamente bem, não é? Porque a experiência, né, que eu vivi me disse que é muito difícil, hein? A coordenação de muitos órgãos, né, que procuram se sobressair uns sobre os outros e tem muita vaidade institucional, isso aí é problemático. Então, é uma experiência muito rica que eu passei por aí que, digamos, me diz isso, né? O segundo momento foi de 2007, 2010, já com outra secretaria. Eu já não estava mais acompanhando a política. Foi de 2007, 2010, Secretaria das Cidades, e aí já passou a ter uma outra estrutura de oferta de soluções, o Núcleo Estadual de Apoio. E esse Núcleo Estadual de Apoio foi uma condição, vamos dizer, não é que foi uma condição, mas foi uma proposta do grupo de apoio permanente que foi construído dentro do Ministério da Indústria e do Comércio, né? Então, o Ministério colocou assim, olha, nós vamos facilitar, né, a oferta de soluções na medida em que cada estado montar o seu núcleo estadual de apoio. Agora, a partir dessa relação, governo estadual com o governo federal, eu aprendi, monitorando de fora, aprendi uma outra lição, é que é importante conexões entre várias escalas de governo, mas não é fácil, né? E, nesse caso, a estrutura ela acabou se burocratizando muito, né? E as soluções demoravam demais para acontecer e quando aconteciam. Então, foi uma experiência que eu vejo com um certo olhar crítico, né? O fato é que, em 2010, houve um refluxo das políticas. No caso do Ceará, né, essa política de apoio desapareceu a partir de 2010, 2011 e até hoje. E nesse momento, o governo do Estado procura reviver essa política, relançando essa política, né, agora com um outro mundo, né, vivido pelos sistemas de arranjos produtivos locais no interior, né? Então, mas é um sinal positivo essa tentativa de recuperar essa política. Bom, aqui eu estou terminando. Como eu disse a vocês, tem um livro publicado e que traz as experiências dos estados do Nordeste, do Norte e Centro-Oeste, em relação às políticas de apoio às APLs. Então, praticamente todos os estados do Nordeste, eu diria do Brasil, todos eles acabaram entrando na política de apoio às APLs, principalmente a partir do momento em que
o Ministério da Indústria e do Comércio sinalizou apoio, o BNDES também. O Sebrae ele já vinha atuando há muito tempo, e atuou durante um bom tempo com a Rede Siste. Foi muito importante a parceria do Sebrae com a Rede Siste. Então, Alagoas teve uma política iniciada em 2000, tornou-se uma política de Estado em 2007, um pouco tardia. A Bahia teve início em 2003, com suporte do Núcleo Estadual de Apoio, portanto, uma iniciativa impulsionada aí pelo MIDIC. Maranhão também, 2003, com um programa de Estado, né, de promoção do desenvolvimento de arranjos produtivos locais, exatamente com esse nome. A Paraíba teve um início de apoio indefinido, os apoios ocorrem por canais múltiplos e adotando conceitos múltiplos também, cadeia produtiva, polo, enfim, né? Há essa confusão, sempre existiu essa confusão, e eu acho que sempre existirá a confusão entre polo, entre cadeia produtiva, entre sistema e arranjo produtivo, entre cluster, né? Então, não dá para consertar isso, porque essa confusão ela é natural. O Pernambuco, início da política é difusa também, e segue vários conceitos, principalmente de cadeia produtiva. Piauí apoiou com várias instituições, principalmente o Sebrae, né, e também apoiando sobre vários conceitos. Eu quando chamo atenção vários conceitos, é porque, primeiro, muda o foco da política, os instrumentos também mudam em função do conceito, né? Rio Grande do Norte, o início foi em 2000, com o suporte do Núcleo de Apoio aos APLs, também bem assim, alinhado com o MIDIC. Sergipe, em 2007, virou política também de Estado. Então, como vocês podem ver, né, políticas de apoio voltadas para APLs no Nordeste, as políticas se generalizam, né, nos anos 2000, principalmente 2003 em diante, mas até 2010. Até 2010, 2011, 2012 já essas políticas se enfraquecem e vão se diluindo com mudanças no governo federal, mudanças nos ministérios, mudanças das pessoas e também as próprias mudanças de governos nos governos estaduais, em nível estadual, e também mudança das pessoas. Então, tem a descontinuidade. A descontinuidade é o pior inimigo da política pública, seja para a APL, seja para a educação, seja para a saúde, para qualquer área, né, do setor público. Bom, considerações finais, aqui, fazendo um resumo, o impulso nas políticas estaduais de apoio às APLs no Nordeste, primeiro tem um trabalho histórico e tradicional do Sebrae, né, junto às micro e pequenas empresas. Então, é um trabalho que já era feito, né, desde muito tempo. E com o surgimento da discussão sobre APLs, o Sebrae acabou, digamos, comprando a ideia, mas não abandonou outras linhas de trabalho, de projetos, enfim, do Sebrae. A linha de apoio aos APLs entrou como uma linha a mais, né? Então, depois o Sebrae deixou de apoiar sob essa forma a APL, e o Sebrae passou a olhar micro e pequenas empresas e também o território, que é uma visão interessante também, porque quando o território ele é valorizado, ele é qualificado, seja do ponto de vista da educação, da saúde, da infraestrutura, né, das capacitações, enfim, isso cria um ambiente favorável, né, à abertura de empresas, à evolução dos negócios, enfim. Então, é uma abordagem interessante. A Rede Siste e seus membros, espalhados pelos estados, cada estado tem um pesquisador ou dois ligados a um grupo, ligados à Rede Siste. Então, esses pesquisadores trouxeram nova abordagem de desenvolvimento produtivo para os estados, né, contaminaram os governos estaduais. Então, teve
essa conexão com a academia. O grupo de trabalho permanente que se instalou no MIDIC foi importante, assim, no sentido de estimular, mas despertar aqueles estados que não tinham política a terem, né? Então, o grupo de trabalho permanente. O problema é que não teve continuidade esse trabalho. O apoio financeiro do BNDES também contou muito. O BNDES, ele, na metade dos anos 2000, o BNDES adotou uma modalidade interessante, que foi lançar editais, né? Editais para que os produtores, através de associações, etc., se candidatassem, né, ao apoio financeiro lançado pelo BNDES. Era praticamente fundo perdido, mas tinha que ter retorno em termos de resultado, né, para o fim que foi, digamos, atendido, né. O refluxo e declínio dessas políticas, isso aí é patente, né, políticas de apoio, e as razões foram essas. Houve uma mudança de foco do SEBRAE, micro e pequenas empresas, individualmente e ambiente territorial, não mais propriamente APLs, enfraquecimento do grupo de trabalho permanente. Se vocês entrarem nesse site aqui que eu estou indicando, o Observatório APL, está dentro da Secretaria de Indústria e Comércio do Ministério da Economia, né? Então, tem lá um grupo de guardiães, digamos, desse observatório, porque eu não vejo possibilidade dessa ideia de apoio aos APLs progredir dentro, né, da configuração do Ministério da Economia hoje. O fim do apoio do BNDES, o BNDES deixou de apoiar APLs, arranjos produtivos ou aglomerações produtivas, e as dificuldades enfrentadas pelas políticas nos estados. É interessante, eu indiquei esse livro para vocês, que traz essas experiências dos estados do Nordeste, porque cada capítulo tem o caso de cada estado, e dentro de cada caso, né, tem a descrição, como foi o trabalho de mapeamento, como foi o trabalho de política, e também traz, assim, resultados de avaliações, né? Avaliações das políticas, as críticas, enfim. Então, falta de coordenação das políticas, é muito comum sobreposição de políticas, de instrumentos, de órgãos, né? Então, isso mata qualquer política setorial do governo. A falta de foco, muito comum, sobreposição também de instituições e de políticas, como eu já falei, poucos recursos financeiros, sempre assim um patinho, eu não diria patinho feio, né, mas na época da política de apoio aos APLs, aqui dentro do governo do Estado, não era considerado um patinho feio, era considerado um patinho bonitinho, mas era um patinho bonitinho, mas que ninguém queria tomar conta do patinho. Aí o patinho ficava para cá, para lá, né? Poucos recursos financeiros alocados para as políticas e equipes pequenas e não dão conta, né, porque não dão conta da demanda dos produtores associados aos APLs. É uma montanha de demanda. Agora, tem que ser um trabalho permanente, não pode deixar terminar, né? Quando termina e volta, é uma trabalheira danada, porque a dificuldade de refazer as coisas, né? E primeiro que os produtores, eles passam a não acreditar, perde a credibilidade, né? Perde a confiança na política. Mas o governo já tentou fazer isso, já veio aqui, não sei o quê, no passado, e fez nada, e não é agora que vai fazer. Então, a continuidade da política é a essência, né? Está lá sempre lá ouvindo os produtores, né? Os agentes de inovação, por exemplo, sempre lá com o ouvido preparado para receber, digamos, as demandas e a narrativa, as dificuldades, etc. Então, eles têm necessidade disso, eles vivem muito isolados, né, no interior. Bom, é isso aí. Por aqui eu paro.
Não sei, acho que eu falei demais, mas não teve muito jeito, não. Professor Jair, muitíssimo obrigado. Super interessante, é um tema que eu gosto muito. Obrigado por compartilhar o conhecimento e também a experiência que o senhor tem na área, né? Vivenciando a política pública. Então, muito obrigado mesmo. Vamos abrir para as perguntas, pode ser, professor? Pode ser. Então, o Vitor quer começar? Vitor, você tinha uma pergunta? Oi, posso começar sim. É uma pergunta, quase um comentário também, né? Pegando o gancho do que o professor falou sobre o Jeep Troller, né? Que é um estudo de caso muito interessante para essa questão, porque por um lugar parece Onde? O Jeep da o Jeep Troller. Que foi vendido para Ford, né? Sobre isso, tem algumas questões que dá para trabalhar. Eu não sou especialista dessa área de arranjo produtivo local, então posso estar falando alguma bobagem aqui, vocês me corrijam, tá? Mas é só umas questões para a gente pensar também. Eu acho que a questão para o desenvolvimento da localidade tem um pouco a ver assim, se o Jeep foi vendido, ele foi vendido por um valor correspondente ao que ele vale, digamos assim. Vamos colocar de bons olhos que seja dessa forma. E aí a questão é se isso vai ser reinvestido no capital produtivo ou se isso vai virar outra questão, né? Vai só enriquecer os proprietários antigos, né? Do Jeep, e isso vira capital não produtivo, né? Eu acho que um pouco da questão é essa, porque o valor, na verdade, ele só mudou de mãos, né? E ainda sobre a questão do Jeep, tem uma questão muito interessante, que é essa disputa entre estados, né? Parece que a Bahia roubou a fábrica, roubou entre aspas, né? Roubou a fábrica que ficava aí no Ceará, né? Porque a Ford comprou e falou, não, vou produzir esse Jeep aqui na Bahia, em Camaçari, né? E aí vira essa questão de estados disputando com estados, que vira quase aquela guerra fiscal que a gente bem conhece, né? E essa guerra fiscal acaba minando, né? Vira um jogo conflituoso entre os estados, entre si. Na verdade, às vezes não fica harmonioso, né? E não tem muito como os estados controlarem, né? É uma questão difícil, né? Mas é isso, né? Obrigado pela apresentação, professor. Foi muito legal. Aprendi bastante. O que o Vitor colocou é mais uma observação do Vitor, um comentário, né? É isso mesmo. Essa guerra fiscal, ela cria esse conflito, né? Quebra essa harmonia federativa, né? Enfim, como falta muito, como o Estado Federal se tornou ausente, não totalmente, claro, mas a política de desenvolvimento regional, ela se enfraqueceu, aí os governos estaduais acabaram assumindo esse protagonismo, né? Até, assim, estimulado pela autonomia concedida pela Constituição de 86, 88, né? Enfim. E, o professor, essa briga também não é só sobre os estados, não. Os próprios municípios, né, dentro do estado brigam para ter essas empresas, porque eu vejo aqui perto da nossa região, é mais arrecadação para o município, ele começa a se tornar um município mais rico, né? Porque além de vir a empresa, vem N empresas em volta dela, que vão trabalhar em função dela, e volta na palestra, semana passada, nós tivemos do professor Diogo, né, que assim, ela vai dar um crescimento muito grande para a região, porque todo mundo quer brigar para que ela chegue. Depois nós vamos ver o que ela vai fazer, né, de negativo, porque sempre tem um ponto negativo, alguma coisa ela vai deixar a desejar, aí depois que a população começa a se mobilizar para poder cobrar dela alguma coisa, que estaria prejudicando, porque na hora todo mundo quer receber, mas depois começa a ver, faz um barulho que atrapalha, não sei o quê, tem um pó que passa não sei aonde, entendeu? Então a briga depois fica mais, acho que mais nesse sentido, porque todo mundo quer receber, a briga toda é essa, entendeu? Mas faz parte do dia a dia, né?
hoje é uma realidade. Agora, a Ford acabou saindo da Bahia e levou os parceiros, estou dizendo, os fornecedores, tinham umas 30 empresas multinacionais fornecedoras da Ford, faziam parte do condomínio lá em Camaçari. A Ford saiu, elas todas saíram, né? E em Pernambuco foi formado um condomínio parecido com a Fiat Chrysler, que a Fiat, ela tem esse modelo de formar condomínio, né, de fornecedores. Então, assim, o município de Goiânia, da onde está a Fiat, ficou muito bem, mas ficou independente também. Aqui tem um outro caso muito, assim, expressivo. O município de Sobral tem uma empresa incentivada de calçados, a Grendene. Instalou-se lá no município de Sobral, com incentivo fiscal, e a Grendene gera sozinha entre 15 e 18 mil empregos, depende da sazonalidade do mercado, né? Então, o município é muito dependente dessa empresa, são, vamos dizer, 15 mil empregos. Então, é uma massa salarial enorme criada por essa empresa, e se ela faltar um dia, se ela sair dali um dia, vai ser um baque muito forte para a economia do município, né? Então, o município tem que procurar outras alternativas para, digamos, para formar um plano B, né? Aqui, por exemplo, eu moro aqui em Ouro Branco, né, Minas Gerais, perto de Ouro Preto aqui. Então, a cidade passou por vários ciclos até chegar ao atual hoje, que a gente considera que é o ciclo da educação, entendeu? Passamos pelo aço, passamos pelo ciclo da batata, o ciclo da uva. Hoje nós estamos com o ciclo da educação, que é essa fase, porque nós temos aqui a Gerdau também, a gente fala que é a galinha dos ovos de ouro, e a gente não pode ficar só dependendo dela, entendeu? Então, é igual acontece lá na cidade lá, da Grandene. Ela abastece o pessoal com muitos trabalhos, mas se sair, bicho pega. O que dá uma impressão para mim, sem querer também atrapalhar o tempo aí de todos, né? Mas às vezes que precisa de uma inserção internacional também, né? O mercado internacional para determinados produtores, né? Porque ficar dependendo da economia nacional, às vezes tem essas oscilações que a nossa economia sempre tem, e aí pode ser isso, pode ser que a fábrica feche, né? Então, tem essa questão também. O Lázaro também tinha uma pergunta. Lázaro, se você puder abrir o microfone. Sim. Bom, boa noite, professor Jair. O senhor comentou... Boa noite, Lázaro. O senhor comentou da questão das capacitações, né? Eu queria entender um pouco mais essa questão da cooperação agora nesses sistemas e arranjos produtivos locais, nesse modelo que é remoto, que é híbrido e está sendo adotado cada vez mais. E a gente sabe, né, pela literatura, que essa troca de aprendizados vai gerar uma interação importante naquela geração de rotinas e alguns processos inovativos. Eu queria entender como o senhor vê esses novos desenhos organizacionais. Tá. Você está se referindo às redes, né, e as conexões e utilização de ferramentas, né? Não é isso? Isso. Ferramentas de internet, de tecnologia de informação. Isso, perfeito. É isso? Isso. Tá. Então, assim, como eu disse a vocês, eu fui provocado recentemente pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico para dar uma consultoria, uma ajuda, um apoio para a equipe que está retomando a política de apoio às APLs aqui no Ceará, né? Então, duas equipes já foram a campo, três equipes já foram a campo e aplicando o questionário esse modelo da Rede CIS. Então, eu tive, assim, a curiosidade, assim, o impulso de colocar algumas questões para capturar essas alterações nas rotinas das empresas
também nos modelos de negócio durante a pandemia. Até que ponto as empresas elas conseguiram se adaptar à pandemia, em se tratando de micro e pequenas empresas, né? Que as empresas, por exemplo, os arranjos produtivos que foram recentemente, nesses 2 últimos meses, visitados aqui por essas equipes, foram um APL de móveis para residência, um APL de confecções, né? E outro de calçados, e que está sendo visitado agora. Eu fiquei muito, assim, surpreso com a capacidade de adaptação porque as respostas elas já foram trazidas, né? Captadas. Então, eu fiquei muito surpreso com a capacidade de adaptação desses micro e pequenos produtores do interior, não é? Tem, por exemplo, uma APL de confecções que fica no semiárido do Ceará. E o outro também não é tão... Não é, o de móveis também numa região praticamente semiárida. E, para minha surpresa, houve uma adaptação muito forte dos micro e pequenos empreendedores na utilização dessas ferramentas. O WhatsApp é número 1, não é? WhatsApp, número 1, isso aí já se tornou moeda corrente. Mas Instagram, para transformar Instagram em monstruário, né, de confecções, de móveis, e também de vendas online, compras online, compras de insumos online, não é? Então, isso tem alterações na cadeia de fornecimento deles, né? É claro que isso leva para outra configuração. Qual será, não sei, mas o fato é que isso mostra uma capacidade de adaptação dos produtores, micro e pequenos produtores, né? E uma coisa que também chamou atenção foi que no APL de imóveis, bom, a gente imagina que com tudo lockdown, né, comércio fechando, fábricas, enfim, a minha hipótese é de que os negócios no APL de imóveis, eles teriam declinados, né, eles teriam declinado. Para minha surpresa, no início declinou, mas logo em seguida as vendas aumentaram. Aí, claro, tem várias explicações, né, porque as pessoas passaram a ficar mais em casa, né, também teve auxílio emergencial, né, uma injeção de recursos, e as pessoas ficando mais em casa se sentem mais estimuladas de trocar os móveis, mudar a cara dos móveis, enfim, mas tem esse lado da demanda, né? Mas o interessante é que as empresas, as micro e pequenas principalmente, elas partiram para o corpo a corpo com a demanda, através do Instagram, de WhatsApp, de site, de internet, né? Recorrendo a esses mecanismos e vendendo online. Interessante, né? Então, tem uma é por conta da plasticidade, né? Tem uma reconfiguração aí que eu acho que vai permanecer, né, após a pandemia, Deus queira, suma, né? Interessante a tua colocação, que é uma questão que a gente está perseguindo, sabe, aqui nessa retomada de política, porque isso aí implica em novos tipos de capacitação, sabe? E aí, capacitação mesmo de produzir aplicativos, essas coisas, né? Provocar assim, a produção local de aplicativos e tudo mais. Interessante. Obrigado, Lázaro. Alguém mais tem alguma pergunta? Francisca está por aí ainda?
Tô por aqui ainda. Eu tenho uma pergunta, professor, mas eu estava deixando o povo falar, né? Então, porque como eu tenho uma convivência maior com o professor Jair, né, desde a graduação, foi meu professor, tem o WhatsApp dele, então eu posso fazer as perguntas por WhatsApp. Aí eu deixei, né, o povo fazer as perguntas. E trabalhamos junto no pós-doutorado, né? Então, o professor Jair foi meu orientador no pós-doutorado, a esposa dele foi minha orientadora na graduação, então eu considero que todo mundo aí foi meu orientador. O bom da Diana é que a gente não precisa orientar, né? Pois é, né? Então, obrigada. É o seguinte, professor, o senhor sabe que a gente vem trabalhando, né, a questão da economia criativa. Eu moro em Ouro Preto, né? Sou de Fortaleza e moro em Ouro Preto, então ambas as cidades têm uma vibe assim bastante criativa, cada uma com as suas especificidades. Então, eu queria saber do senhor a sua opinião sobre, né, esse assunto. O senhor acha que existem setores que têm uma tendência maior a dar certo, entre aspas, no conceito de arranjos produtivos locais, como, por exemplo, né, economia criativa, aí você pega turismo em Ouro Preto ou em Fortaleza, enfim, que é cheio de setores que está interconectado, né, está relacionado. Como, por exemplo, você tem uma PL no Nordeste, vai ser uma PL de forró, porque as pessoas, porque a gente sabe dançar mais forró, e isso é uma coisa que eu não trago aqui para o Sudeste, né? Vez por outra, alguém me chama para dançar forró, eu disse, não, infelizmente, eu não sei dançar forró, eu sou aluna da economia, então, assim, não sobrou tempo para dançar na vida, né? E aí eu não sei dançar forró até hoje, mas é uma coisa que eu quero aprender. E também tem aquela coisa do Florida, que hoje eu ando, do Richard Florida, né, que hoje eu ando com ele para lá e para cá, de dizer que muitos setores, né, participam da economia criativa, mas a minha pergunta está mais relacionada a esses setores especificamente, né, setor de turismo, o setor de... Enfim, esses setores. Então, do turismo, assim, inicialmente, por exemplo, quando você fala de turismo, eu não olho assim especificamente para Fortaleza, né? Porque Fortaleza, só para vocês terem ideia, turismo ele participa fora a pandemia. Isso foi em 2019, o IBGE juntamente com o IBRE da Fundação Getúlio Vargas fizeram uma espécie de satélite para o turismo aqui para contabilizar a participação do setor na economia local. O turismo participa com 5% do PIB do Ceará. É igual à agropecuária. A agropecuária entrega 5%. A agropecuária é toda do Estado, 5%. E turismo, 5%. Mas turismo é um segmento de serviço, né? Então, é uma coisa, assim, muito forte. Agora, em se tratando de APL, quando falo APL de turismo, eu não olho para Fortaleza, porque Fortaleza tem assim, a grande estrutura de hotéis receptivos, essa coisa toda, mas então tem um trade de turismo, uma coisa super estruturada, tem a Câmara Setorial do Turismo, que procura ajudar, organizar, estruturar, enfim. Então, é um grande setor, uma cadeia produtiva. Então, quando falo em APL do turismo, eu olho para Canoa Quebrada, eu olho para Jericoacoara, eu olho para Ibiapaba, que é um turismo de serra, olho para Serra de Maranguape, não, mas a Serra de Guaramiranga, que agora tem, desde algum tempo, no Carnaval, tem um festival de jazz, que ganhou já uma tradição, vem jazzistas dos Estados Unidos, do Brasil, né, fora do Ceará, enfim. Então, são centros turísticos nos quais formaram APLs. APLs, assim, os produtores locais tiveram que se organizar. Eles são mais desprotegidos, né? Então, no turismo, tem uma tendência, assim, no início, uma tendência meio predadora, né? Porque todos querem ganhar muito, e também não fazem muita questão sobre o tratamento que os turistas dão ao capital natural do local, enfim, mas quando aparece o risco digamos, de uma depreciação do capital natural, né,
isso provoca uma reação dos produtores locais, dos donos de pousadas, os donos de restaurantes e bares, né, os músicos, enfim, pessoal de artesanato, e aí eles reagem, criam uma organização. Então, e a partir daí evolui em forma de APL mesmo, né, de um sistema produtivo organizado, tem uma organização interna. Isso tem em Canoa Quebrada, tem em Jericoacoara, muito forte, né? Em Ibiapaba também, que é de serra, não é um turismo de serra, um capital natural importante também, né? Então, assim, em torno do capital natural, quando os agentes produtivos sentem que eles estão perdendo o controle daquilo, né? O capital natural sendo depredado, maltratado, algum indicador de poluição, rejeitos colocados de qualquer jeito e tal, e aquilo começa a espantar turista e tudo, então eles reagem, eles têm reagido. Então, hoje já se tem organizações assim em forma de APL mesmo, né? No Ceará, nesses locais. Em Fortaleza, é um grande setor, e não é que cada um por si, mas é um grande setor muito... os atores, os agentes são muito atomizados. Tem um trade turístico, tem uma câmara e tal, mas muitos não se dão conta de que essas coisas existem, representativas e tal, né? Agora, por exemplo, você falou do forró. Eu realizei um estudo de caso sobre o forró eletrônico no Ceará. Isso faz um tempo, hein? Faz um tempo, na época que o Safadão era menor de idade. O Safadão tinha 16 anos. Era Safadinho. O primeiro nome dele? Hein? Safadinho. É o Wesley. Eu acho que é o Wesley. Isso é verdadeiro, né? O Wesley Safadão, ele tinha, na época dessa pesquisa, eu criei uma equipe na faculdade com estudantes para fazer pesquisa de campo. E aí, então, Wesley, ele tinha 16 anos, e a mãe dele é que era dona da banda dele. A mãe dele é que era a empreendedora. E ela criou a banda e, bom, hoje ele é dono do seu próprio nariz, né? Mas, assim, na época, houve um empreendedor, né, o Emanuel Gurgel, o cara que teve o clique, a ideia do forró eletrônico. Ele criou a primeira banda chamada, como não sei o quê, Mel e... Mel com alguma coisa? Mastruz com mel. Mastruz com mel. É uma banda que... Mastruz com leite e limão com mel. O senhor está confundindo. Mastruz com leite. Olha só. Interessante. Interessante aqui. Não sei dançar. Interessante é que, vejam só, esse APL foi um dos mais interessantes que eu estudei, porque todos os indicadores de inovação eu encontrei, aqueles indicadores schumpeterianos de inovação eu encontrei. Por exemplo, o Emanuel Gurgel, o cara que criou o forró eletrônico, eu entrevistei ele, passei um dia inteiro na fazenda dele com ele, almocei com ele, né? E ele está... Quando eu entrevistei, ele já tinha se retirado dos negócios, os filhos estavam levando em frente. Então, em 1990, ele teve a ideia e criou Mastruz com Leite, uma banda mais numerosa, com algumas coisas elétricas no meio e tal, com dançarinas. Então, foi uma inovação. E aí, para ele criar isso, foi uma coisa incrível. Ele realizou inovação de produto, inovação de processo, inovação de organização, inovação de um novo mercado, inovação de novos fornecedores. Eu fiquei assim, de boca aberta. O cara, assim, um Steve Jobs do forró eletrônico, um cara que realizou toda a cadeia de inovação, né? E, bom, a partir do novo produto Mastruz com Leite, ele criou 2 outras bandas para atender a demanda, mas o interessante é que, como o Schumpeter diz, a demanda é importante, mas a demanda
às vezes não é importante. A oferta tem que criar a demanda, né? O Schumpeter tem essa abordagem, né, de valorizar a oferta, dizendo, olha, a oferta ela pode alterar a demanda, né? Ele cria, como o Steve Jobs fez, né? Então, ele cria uma demanda. O Emmanuel Gurgel, ele fez isso. Ele criou uma demanda e pegou fogo, né? Tanto que muitos investidores acabaram indo atrás, né? Indo atrás, criando suas bandas, etc. Então, eu fiz um gráfico, eu fiz um gráfico que é uma linha temporal, né, do surgimento das bandas de forró no Ceará, e é impressionante. A partir da criação das 3 bandas dele, começaram a aparecer outras bandas e houve um estouro, assim, um boom de banda, e depois teve um refluxo, né? Porque também houve uma concentração, uma oligopolização, quando 3 empregados dele compraram uma parte da empresa e criaram outra empresa chamada 3A e criaram o Aviões do Forró. Quer dizer, o Aviões do Forró com uma nova linguagem, nova estética e, né, a letra, vocês... Eu não conheço nenhuma letra, mas eu estou dizendo, o Aviões do Forró foi assim, criou um grau de oligopólio altíssimo dentro do APL, né? E assim, negativo, não existe cooperação. Cooperação é briga mesmo. É muita concorrência. E tem muita traição também, né? E tudo isso passa para as letras, né? Traição e briga e tal. Tudo isso passa para as letras do forró. Muito bom. Obrigado por compartilhar também, Diana, eu não conhecia a banda, né? Então, super interessante a abordagem. Vou te dar um CD de presente, né? Porque você tem 30 anos, você não conhece CD. Eu conheço. Vou trazer um CD para você no ano que vem, de presente de aniversário. Pois é. Pessoal, então, queria agradecer mais uma vez em nome do programa, o professor Jair. Obrigado pela noite, obrigado por compartilhar tanto conhecimento. Obrigado, Diana, mais uma vez pela parceria, por ter indicado o professor. Vitor, pela participação. Então, a gente encerra o seminário, gente. Obrigado. Fiquem bem.